Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula e hoje é de português. Você vai precisar pegar o seu caderno e o lápis. Então, pega o seu material e vem para cá. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre expressões da língua portuguesa, tá? E para introduzir a nossa aula, né, no nosso momento de acolhida, eu trouxe uma poesia. Então, preste bastante atenção, porque a partir dela nós vamos introduzir o conteúdo de hoje, tá bom? Então, preste bastante atenção. Vamos lá? O texto da acolhida de hoje tem como título Conversa para boi dormir. Dona Vaca de Presépio conversava com o boi sonso, conversa para boi dormir. Passou boi, passou boiada, esses dois eu não invejo. O boi puxou o carro e a vaca foi para o brejo. Então, esse foi o texto da nossa acolhida de hoje. E eu quero destacar para vocês aqui duas expressões da língua portuguesa, tá? Então, a primeira é conversa para boi dormir. Essa expressão que eu destaquei para vocês, eu quero saber, será que o significado dela é realmente uma conversa que faz o boi dormir ou ela assume outro significado? Pense aí. A outra expressão que eu quero destacar é a vaca foi para o brejo e eu faço a mesma pergunta que eu fiz na expressão anterior. Será que o significado é literalmente que a vaca caiu no brejo ou assume outro significado? Então, é sobre isso que nós vamos conversar na aula de hoje, tá? Então, preste bastante atenção. Agora, eu vou mostrar para vocês mais duas expressões da língua portuguesa. Pisar na bola, você já ouviu essa expressão? Quando alguém diz assim, fulano pisou na bola comigo, tá? Então, vamos imaginar assim, você combinou com um amigo de ir ao shopping, tá? Vão assistir um filme lá no cinema. E ele não compareceu. E aí você fala, fulano pisou na bola comigo, tá? Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Será que o significado de pisar na bola é esse que eu acabei de informar para vocês? Ou ele significa pisar realmente em cima de uma bola? Botar o pé em cima da bola? A outra expressão é cutucar a onça com vara curta. Será que essa expressão quer dizer que a pessoa pegou uma vara pequena e está cutucando esse animal, a onça, ou ele assume outro significado? Já já eu vou revelar o significado dessas expressões, tá bom? Então, vamos entender o que são as expressões da língua portuguesa. As expressões que você leu, essas que eu acabei de ler para vocês, têm um significado que não corresponde exatamente às palavras que as compõem, tá? Então, o significado dessas expressões não é literalmente colocar o pé em cima da bola, não é cutucar o animal com a vara pequena, ele assume outro significado. Elas são exclusivas da língua portuguesa, ou seja, pertence à nossa cultura, tá? À nossa comunidade linguística. E por isso não são compreendidas facilmente por falantes de outras línguas. Então, se um estrangeiro ouvisse essas expressões e tentasse traduzir, eles não iam compreender. Por quê? Porque não existe uma tradução para essas expressões na língua portuguesa, tá? Porque elas assumem um significado totalmente diferente. E você só vai, o estrangeiro só vai aprender o significado dessas expressões quando ele passar a conviver com as pessoas que expressam essas falas ou através de muita leitura, tá? Então, essas expressões, elas vão assumir significados totalmente diferentes daqueles que nós usamos quando usamos essas expressões de forma isolada, tá? Então, vamos entender o que significa essas expressões? Pisar na bola não quer dizer que eu vou colocar o meu pé em cima da bola. Não é isso. O significado é dar mancada, vacilar, errar com alguém, cometer um equívoco. Então, olha só, quando eu dei o exemplo lá que seu amigo não foi ao cinema com você, ele não compareceu, ele pisou na bola, tá? Ele vacilou com você.
Cutucar a onça com vara curta significa o quê? Desafiar, provocar alguém. Então, quando você fica toda hora provocando alguém, você está cutucando a onça com vara curta, ok? Então, esse é o significado dessas expressões. E lá no nosso texto inicial da acolhida, nós vimos duas expressões, não foi? Nós vimos a expressão conversa para boi dormir, que não é uma conversa que faz o boi dormir. O significado daquela expressão é uma conversa mole, uma mentira com a intenção de enganar alguém, tá? Uma desculpa esfarrapada. Quando alguém está te dando uma desculpa esfarrapada, aí você diz assim, que nada, isso é conversa para boi dormir, tá? E a outra expressão que nós vimos foi a vaca foi pro brejo, tá? Então, o que significa essa expressão? Significa que algo deu errado, tá? Então, esse é o significado daquelas expressões. Agora, vocês estão visualizando a atividade do dia. Vai pausar o vídeo, vai copiar esse texto, porque você vai precisar bastante dele para responder as perguntas que vêm já já, tá? Então, tem essa parte da atividade e tem também essa outra parte. Então, pause o vídeo, copie no caderno e depois responda, tá bom? E aí, pessoal, vocês conseguiram compreender o que são as expressões da língua portuguesa? São essas expressões que nós falamos, né, diariamente e que elas vão assumir um significado totalmente diferente das palavras que são usadas isoladamente. Então, se eu falar pisar na bola, eu não estou querendo dizer que você está pisando em cima da bola. Eu estou dizendo que você errou comigo, você vacilou. Então, ele assume um significado diferente. É por isso que se um estrangeiro vir para o Brasil e ouvir alguém falar essa expressão, ele pode ficar um pouco confuso, porque não tem significado, um significado literal, tá? Então, as expressões da língua portuguesa estão muito presentes no nosso dia a dia e elas são muito importantes. É importante compreender cada uma delas, ok? Então, eu espero que você tenha entendido o assunto, que você faça a atividade. Eu vou ficando por aqui. Tchau, até a próxima.